Oi, meu povo! Que bom estar aqui de novo com vocês depois de alguns meses. Estamos de volta. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live especial, onde a gente hoje vai mergulhar em um dos capítulos do meu livro, onde a gente vai falar, eu compartilho as minhas motivações, os meus questionamentos. Boa noite, Francilene. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Estou aqui falando, tá me vendo? Tô te vendo. Tô te vendo e te Pronto. ouvindo. Oba! Hoje foi um dia bem especial para o nosso retorno, né, Francilene? Eu não sabia, é o seu aniversário, um, Pois é, um dia especial para uma live especial de um capítulo especial do meu livro. é Muito feliz verdade. de estar aqui de volta, né? Hoje a gente vai falar de um capítulo que para mim é muito especial, porque nele eu compartilho minhas motivações, meus questionamentos, e esse capítulo Uhum, ficou para ser justamente a porta de entrada do livro, né? Porque eu acredito que quando a gente entende a motivação de alguém, a gente entende melhor o coração de onde nasceu aquela mensagem. é Então, como verdade. eu não vou falar sozinha, né? Você vai aqui conduzir a nossa conversa, trazendo perguntas que vão explicar esse capítulo de uma forma bem dinâmica. E assim, É verdade. está aqui, né, com a gente, quer dizer, as pessoas que estão aqui, né, conosco, elas já podem ir sentindo, refletindo e até se identificando com aquilo que vão encontrar no livro, né? É Então, verdade. podemos começar aí, agora a condução é sua, a palavra é sua, e pode me tentar o Então, sarrafo. eu fico muito feliz de poder retomar, né, com você as nossas lives, que é um tempinho aí, meio que de folga, de férias, né? E assim, eu gostaria, para começar, já para a gente entrar nessa live especial sobre esse capítulo especial do seu livro, eu gostaria de saber por que você decidiu começar, né, o livro justamente compartilhando suas motivações e questionamentos. Por que você decidiu começar assim? Francilene, eu simplesmente porque eu acredito que o propósito ele não vem de respostas prontas, né? Ele nasce das perguntas certas. E mais Uhum, que isso, nasce da coragem de expor as próprias vulnerabilidades. Então, eu não uhum, escrever um livro teórico, distante, sabe? Mas um livro humano, que mostrasse o caminho real que eu trilhei. Então, uhum. as minhas motivações revelam por que eu insisti nessa jornada, né? E os meus questionamentos mostram que eu não sou diferente de ninguém, né? Porque eu também duvidei, né? Eu também Uhum. questionei, eu também tive momentos de incerteza, né? E colocar isso como primeiro capítulo é quase um convite. Olha, você não está sozinho. Eu também passei por isso, né? Uhum, muito interessante. Inclusive esse capítulo, Francilene, eu tinha colocado ele como a pré-conclusão. E aí, Uhum, na revisão, né, a editora ficou tão, quer dizer, o dono da editora, né, o João, ele, ao chegar nessa parte, ele ficou tão impressionado que ele me sugeriu que fosse o primeiro capítulo. E aí uhum. eu fui reavaliar e eu acho que faz todo sentido, porque a gente quer essa conexão, né? E Então, aí eu fui reler, inclusive, e eu acabei me emocionando. Aí eu falei, nossa, eu acho que faz todo sentido ser o primeiro capítulo. E é muito isso. bem. Pois é, então.
visto que você tomou essa decisão, né, de compartilhar já no primeiro capítulo, eu gostaria também de saber, Deise, quais foram as principais motivações que te levaram a escrever esse livro? Né? Porque é algo assim, né? A gente pensa, imagina escrever um livro, né? Algo assim. Mas quais as motivações te levaram a escrever, que te fizeram acreditar que era possível, né, escrever um livro? Olha, a minha principal motivação, Francilene, foi o desejo de contribuir, de ajudar Uhum, pessoas que se sentem perdidas ou desconectadas de si mesmas. Eu diria que, uhum, sabe, aquele grito que fica aqui, sabe, e que ficou por muito tempo, eu senti essa uhum, necessidade de colocar para fora de uma outra forma. Então, eu já vi também muita gente sofrendo porque não sabe quem é, porque não encontra sentido na vida, sabe? E uhum, eu sei o quanto isso pode machucar. Então, verdade. esse livro foi uma forma de transformar a minha própria caminhada em algo útil, né? Uma outra motivação, Francilene, foi a fé. Eu entendi Uhum, que o meu chamado não era guardar para mim o que eu aprendi, mas uhum, compartilhar para que outros pudessem também se encontrar. Então, no fundo, a motivação é amor e serviço. E eu fiquei pensando algumas vezes, Francilene, quando eu quis compartilhar isso, eu pensei assim, a gente, às vezes a gente pergunta assim, pô, quando a gente tem certeza, né, se é Deus tocando, se tem a ver comigo mesmo. E aí, Francilene, eu aprendi isso muito claramente com o nosso mentor. Ele fala que quando é Deus, Francilene, não vai só te abençoar, vai abençoar uhum, você, os seus próximos e todos. uhum, Quando você, vai abençoar só aquilo que você quer, só você. é, Talvez o próximo ali. Mas quando não é nenhum nem outro, Francilene, é só para destruir. E é, aí é o seguinte, que realmente o cérebro, ele só quer reter. O uhum, cérebro, ele não quer abençoar ninguém. Daí eu pensei, o coração é simples, então ele solta. E aí uhum, veio isso dentro de mim. Eu falei, nossa, acho que eu quero que isso chegue a multidões. E foi aí que uhum. eu pensei, vai Com abençoar a certeza mim, chegará. os meus próximos e a uma multidão. Então, eu acho que é o coração que, quando é tocado, ele quer soltar. Entende, Francilene? Ele não... Aham. Então, eu acho que foi isso aí. No final, é amor e serviço. Muito bom isso. E assim, mas eu imagino que você deve ter sofrido alguns questionamentos assim ao longo, né? Deve ter enfrentado. Você poderia me dizer quais foram esses principais questionamentos que você enfrentou nesse processo de escrita do livro? Teve algum questionamento assim que te deixou, que te abalou, que não abalou? Opa, olha, foram muitos. E o primeiro foi assim: será que eu tenho autoridade para falar disso? E nós já conversamos sobre isso de autoridade. Uhum, Porque é fácil a gente se comparar, Francilene, e pensar que não é suficiente. uhum, Depois veio outro questionamento. Será que alguém vai se interessar? E também veio. E se eu não conseguir traduzir em palavras aquilo que eu sinto? Então, uhum, esses questionamentos foram desafiadores, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eles me ajudaram a me manter humilde. Porque se eu tivesse só certezas, uhum. talvez eu escrevesse de um jeito arrogante. Então, foi o peso das dúvidas que deu verdade ao texto. Teve uma outra coisa que eu aprendi, Francilene, e que para mim foi muito forte nessa nossa jornada de mentoria, foi justamente o poder das perguntas.
E depois que eu Uhum. entendi, Lucilene, que toda pergunta, ela revela intenção, revela maturidade e revela a própria resposta, Uhum. foi aí que veio, foi aí que, quando vieram esses questionamentos, eu pensei exatamente que, muito mais do que as respostas em si, são as perguntas que fazemos. Uhum. Entende? Então, esses foram os questionamentos. Pois é, esses questionamentos foram de você para você mesma, né? Sobre a sua capacidade, a sua autoridade, tudo, pelo que eu entendi, né? Mas aí, como que você lidou, Daisy, com esses questionamentos durante a escrita? Francilene, eu escolhi não fugir deles. Uhum. Cada vez que eles vinham, em vez de eu silenciar, eu acolhia, sabe? E perguntava: o que esse medo está querendo me mostrar? Então, por exemplo, quando eu me questionei sobre a autoridade, eu percebi que não precisava ter todas as respostas, mas apenas honestidade. Uhum. Quando eu Verdade. pensei se as pessoas se interessariam, eu entendi que o compromisso era com a verdade, não com a aceitação. Então, essa mudança de postura me ajudou a escrever com mais liberdade, sem a cobrança de ser perfeita, sabe? Uhum. Aí eu falei, eu só quero ir, eu só quero deixar vir. E aí eu não posso ter controle da repercussão que vai ter lá na frente. É, Eu tenho não tá no certeza. nosso, não Que tá no nosso controle, né? não tá. Esse não é o meu controle. Uhum. Então, eu escolhi isso, não fugir deles. Pois é, muito interessante. Mas assim, você aprendeu alguma coisa com esses seus próprios questionamentos? O que, por exemplo, você aprendeu? Olha, Francilene, eu aprendi principalmente que os questionamentos não são inimigos, são mestres. Uhum. Então, eles mostram nossas inseguranças, mas também apontam nossos valores. É Então, isso eu aí. aprendi que aquilo que mais me doía era exatamente o que mais precisava ser colocado no papel. E principalmente eu aprendi que as perguntas movem a vida muito mais do que as respostas prontas. Uhum. E as respostas, elas podem acabar, mas as perguntas nos empurram para o crescimento. Tanto, Francilene, que Uhum. quando a gente pergunta e que a gente só responde, acaba ali o assunto, acaba ali o papo. É, verdade. E as perguntas, elas são infinitas, elas vão gerando reflexão, elas vão de fato revelando, sabe? Uhum. Então, quando vinha um questionamento, eu fazia perguntas sobre aquilo. Uhum. Então, eu entendia que os questionamentos, eles eram muito mais mestres do que inimigos. Então, é isso aí. Eu precisei enfrentá-los. E ao questionar-se, você vê as suas vulnerabilidades, não é? Vê as suas motivações pelas quais você está fazendo o que você está fazendo. E você acredita que expor essas motivações e essas vulnerabilidades, elas podem ajudar o leitor? E como elas ajudariam? Com certeza, Francilene. Porque, ó, quando alguém lê um livro e percebe que o autor não é um super-homem, mas um ser Uhum. humano real, cria-se uma ponte de identificação, sabe? Aí o leitor, ele pensa assim, se ele também passou por isso e conseguiu seguir, então eu também passo, eu também posso. É isso aí. Então, mostrar vulnerabilidade não diminui a mensagem, pelo contrário, fortalece-a. Porque ninguém confia em perfeição, mas todos se identificam com autenticidade. É real. Uhum. Entende, Brasilene? É A verdade. gente não é ilusão, é real. É você estar ali com
com o óbvio, com vulnerabilidade, com imperfeição, com medos, com inseguranças, porque ele é autêntico. E Uhum. aí, não tem como você não se identificar com quem é real, É isso aí. Verdade. Pessoa real, né? Com tudo que tem direito. com tudo que carrega. É que justamente as pessoas temos essa ideia na cabeça, às vezes até a gente acaba tendo também, de que só quem consegue fazer tal coisa é quem é perfeito, quem não tem problema, quem não tem nenhuma dificuldade, né? Ah, fulano faz isso porque a vida dele é assim. Você sempre olha o outro como se o outro não tivesse dificuldade, por isso que ele conseguiu. E quando você encontra alguém que conseguiu com as suas vulnerabilidades, então é um motivo de você olhar para você e dizer assim, eu também vou lá, eu também posso, né? Então é muito interessante expor as vulnerabilidades, as motivações, para que o outro também acredite em si e veja que é possível, né? E assim, Na verdade, esse capítulo. na verdade, Francilene, desculpa te interromper, você trouxe uma coisa importante, é justamente para tirar as desculpas que nós colocamos. É É para isso tirar aí, as histórias que nós contamos para nós mesmos como mentiras. é isso aí, Então, o verdade. que é preferível fazer? Comparar. A pessoa acha que ela precisa ter uma vida perfeita, uma situação, né, ideal, para justificar Uhum, que o outro conseguiu e você não. Na verdade, você está justificando o seu fracasso na sua desistência. E aí você coloca essas uhum, desculpas, porque o cérebro ele não quer gastar realmente energia. Então ele conta historinha para ele. E quando você uhum. faz pergunta, Francilene, você desmonta isso. Então, se Verdade, eu quero trazer, você desmente as suas mentiras, né? Que a gente conta, as desculpas que a gente conta. e a gente sabe disso, É verdade. busca uma pergunta, a gente encontra até a resposta. É verdade. Mas como que você acha assim que esse capítulo prepara o terreno para o restante do livro? O que você diria? Porque pelo que você está dizendo é bem interessante, né, esse primeiro capítulo. Então, como que ele prepara o terreno para o restante do livro? Ó, ele funciona, Francilene, como uma introdução emocional. Uhum, Então, antes de entrar nos conceitos, sabe, nas práticas, eu quis criar conexão. É como uhum, se eu dissesse, antes de te ensinar qualquer coisa, deixa eu abrir meu coração. E essa abertura, ela prepara o leitor para mergulhar no livro não só com a mente, mas também com o coração, sabe? uhum. E depois desse capítulo, cada ensinamento que vem adiante não é só uma ideia bonita, sabe? Mas é algo que nasceu de um processo vivido. Uhum. Então, quando Nada você. melhor, né? Exato, exato. Então, aquilo ali vai despertar tanto. Acho que vai conectar de algum modo ao ponto da pessoa, nossa, eu quero continuar, entende? Uhum, Porque vai fazer sentido. uhum. Ah, estou ansiosa, quero ler. Por isso que naquele momento que o João me sugeriu, que eu fui fazer as minhas revisões, eu parei e pensei, nossa, faz todo sentido. Até Uhum. eu, Francilene, como já tem um tempo, né, alguns meses, até o lançamento, né, que foi desde o início do ano, e tudo, sabe quando você revive aquilo, eu falei, nossa, faz todo sentido. Isso aqui precisa estar no primeiro capítulo, e eu entendi a proposta dele. E Aham. ele tem uma visão para além, né, de editor e tal. Ele está ali se colocando também no lugar do leitor. Ele entende o Ah. leitor, mas ele está ali tendo outras visões, então eu achei que tem todo sentido, sabe? Por Uhum. isso, Uhum. Francilene, que ninguém faz nada grande sozinho. É verdade. Tem que ter ajuda. Então, Deise, assim, mas aí eu fiquei curiosa, né? Depois que você falou tanto aí, né, das suas motivações. Eu gostaria de saber se existe alguma motivação maior, né? Algo que vai além de você mesma, né?
algo que te sustentou nesse projeto? Existe esse algo a mais por trás das suas motivações, né? Além de você mesma? Olha, Francilene, sim, sim e sim. Eu entendo, Francilene, que esse livro ele não é só meu, ele é Uhum, parte de algo maior. uhum, Então, eu creio que Deus confiou essa mensagem a mim para que outras pessoas fossem também alcançadas. uhum, Então, essa consciência, ela tirou o peso do ego, sabe? E colocou o peso da responsabilidade. Então, não se trata de eu querer aparecer, mas de eu ser fiel a uhum, algo que me foi confiado. Porque tem que fazer uhum, sentido. Eu não posso, porque no final, Francilene, o propósito é algo que queima o seu coração, mas é para atingir uma multidão, é para atingir o outro. E essa é a motivação que sustenta, mesmo quando tudo parece difícil, sabe? uhum, Então, foi o que eu tinha falado com você sobre quando a gente se pergunta, né? O que eu quero com isso daqui? Não é só para mim, não faz sentido. Se fosse só para mim, Francilene, eu faria o livro e parou aqui. Ficaria só para mim, uhum, não. É para que outras vidas sejam alcançadas. E quem sabe resgatadas, você entende, Francilene? Porque eu uhum, quero que outras vidas sejam transformadas como eu fui. uhum, Eu quero que seja um canal de resgate mesmo. Eu quero que isso vai para além só do meu desejo de escrever um livro. uhum. Opa, congelou, tá me ouvindo? Então, é isso aí, esperar um pouquinho enquanto ela retorna. Acho que teve uma queda na internet. Nós estamos aqui falando sobre o livro que a Daisy será lançado em outubro, né? E aqui é o primeiro capítulo. Você deu uma congelada, Daisy. Oi? Calma aí, tá me vendo? Tô. Voltei. Voltou. Deu uma congelada aí. Só um minutinho aqui que deixa eu me ajeitar aqui que eu acho que eu me perdi. Aham. Calma aí, eu voltei. Onde eu parei? Onde você me ouviu, Francilene? Não, você estava falando da motivação, né? De que há algo mais que Deus confiou a você e tal. Que não Então, é algo só para você, mas para o outro. sim, é exatamente aquilo que a gente estava falando. Eu quero que seja algo que seja um resgate mesmo, né, para Uhum, muitas pessoas. Então, para isso, eu quero que ele seja para além de mim, né? Eu quero uhum, que muitas pessoas sejam alcançadas. Então, não é só meu, ele é algo que queima dentro de mim, mas para o outro, sabe? uhum. Acho que eu fui É, clara, né? não, deu para entender sim. Você fala com muita clareza assim sobre o que você quer dizer, é bem, a gente consegue entender bem, sabe? E assim, eu gostaria de continuar ali lhe questionando sobre essa questão do livro. E assim, o que que você espera que o leitor sinta ao terminar esse primeiro capítulo? Você espera algo do leitor, assim, nossa, eu quero que ele sinta isso. O que seria? Ó, eu quero que ele sinta, eu espero, né? Que ele sinta Uhum, acolhimento, que ele sinta que não precisa estar pronto para começar, sabe? Que pode iniciar sua jornada mesmo com dúvidas, mesmo com medos, mesmo com incertezas. Eu quero que ele perceba que o livro não vai apontar o dedo dizendo o que ele deveria fazer, mas vai uhum, caminhar junto com ele a partir de onde ele já está. Se o leitor uhum. fechar o primeiro capítulo sentindo que não está sozinho, Francilene, já valeu a pena. É isso aí. Sabe quando você fala, nossa, eu quero ir para casa urgente, porque eu quero continuar isso daqui, eu quero entrar nessa história, eu quero estar ali, como se ele tivesse Ah, eu quero mesmo. consumir tudo. Aham, Eu verdade. isso.
Eu quero que ele sinta acolhimento. Eu sei. Eu já li um livro assim. Eu peguei ele e eu li ele todo. Enquanto eu não terminei, eu não soltei. É uma E mulher. ele não era tão pequeno, mas eu só soltei quando eu terminei, porque era muito agradável de ler, assim, sabe? E assim, Deise, se você pudesse resumir em uma frase o que esse capítulo significa, qual frase seria essa? Até porque Ah, eu tô curiosa para saber assim, o resumo desse capítulo. Apesar de ter essas perguntas aqui, né, mas que já sugere o conteúdo do capítulo, mas que frase seria essa que significaria o resumo desse bom, capítulo do livro? Silene, esse capítulo, ele é o meu jeito de dizer, eu também sou humana, eu também tive dúvidas, mas foi justamente Uhum, nessa que eu encontrei força para seguir, e você também pode. uhum, isso aí, Eu, re- muito eu bom. resumiria isso, sabe? Mãos dadas ali. Uhum. E a gente precisa de exemplos de pessoas que digam, vai, você consegue, porque tem muita gente desmotivada, tem muita gente em dúvida se pode, se não pode, se vai conseguir ou não, né? Desacreditando de si próprio, colocando dificuldade na dificuldade que tem, aumentando a dificuldade, as desculpas, né? Então precisa-se de muito de pessoas dizendo, vai, você consegue, eu também, como você disse, eu sou humana e tenho meus desafios e fui lá e fiz. É possível. Então, é muito bom esse resumo que você fez desse capítulo. E, de fato, eu estou ansiosa para ver, ter nas mãos o seu livro, né? Quem dera se eu pudesse ir lá no lançamento, mas assim, eu sei que não vai, porque já tem umas coisas para essa data aí, mais ou menos, final do mês de outubro, e não vai ser possível. Mas a gente vai se falando aqui. Estou disponível para a gente fazer mais lives sobre outros capítulos. A gente já fez de bastante, né? Eu quero assim, continuando até nesse resumo que me veio uma coisa que você falou, Uhum. Silene, eu quero que quando a pessoa ela chegue nas informações que ela vai encontrar, que Uhum. ela não tenha só a motivação que dura só 30 minutos, sabe, Francilene? Eu quero que ela seja tão ativada que ao invés de eu ser essa inspiração, eu quero que eu seja transpiração. Uhum. Porque a inspiração, se eu inspirar, acabou. É 1%. Uhum. Mas eu quero que a minha transpiração seja a transpiração da pessoa. Então, que ela Uhum. pegue isso com uma ativação tão absurda, Francilene, ainda que eu seja aquela faísca, mas que ela fala assim, minhas desculpas acabaram aqui. É verdade. É essa sede, sabe? E pensa, Francilene, num grito aqui de muito tempo. Eu quero que isso seja agora com alto e bom som. E que a pessoa sinta dessa forma, ela, uau, eu quero sair daqui com essa transpiração. Então, e a pessoa se sinta assim, cheia daquilo, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é esse Muito bom. abastecimento. E é isso que eu estou sentindo, é como se eu tivesse um tanque cheio, querendo transbordando para poder Aham. permitir, sabe? E isso ser essa coisa contínua. Uhum. Muito bom. Você tem algo mais a dizer, Deise, sobre a data, essas coisas, ou você vai deixar mais para frente para Não, nos a gente dizer também a sobre. gente tem uma previsão, seria agora dia 30 de outubro, mas a Uhum. gente vai adiar para a primeira semana de novembro, entre Uhum. os dias 4 a 7 de novembro. E aí, Uhum. tá certinha, a gente vai confirmar aqui, a gente vai fazer as lives, mas eu vou colocar, mandar o convite para muita gente, vou colocar no Instagram, em vários até. Eu vou divulgar Uhum. e não vai ser por falta de informação. Então, assim, eu vou até ser chata de tanto que eu vou divulgar essa data, porque eu quero que esse dia seja Uhum. um dia.
de todos, né? Então, e não existe lançamento sem a presença de vocês. Então, eu quero que vocês se sintam mesmo com esse desejo de estarem lá comigo. Então, eu vou trazer informações. E é isso, Pois Francilene. pronto. Eu acho que nosso Eu vou retorno estar foi sempre aqui ótimo. à disposição para também divulgar no Instagram, no que você precisar aí, para a gente atingir o máximo de pessoas. Porque Obrigada. é como diz o Evangelho, não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, tem que se colocar no alto para que todos vejam, ilumine. Isso aí é uma lâmpada, né? Um livro é uma lâmpada, uma palavra é uma lâmpada que pode iluminar a história de alguém, iluminar, dar uma direção para alguém que talvez está em situações que está faltando clareza, né, em alguma situação da vida, porque tem muita gente com falta de clareza, por isso que às vezes não avançam também, né? E um livro Uhum. é sempre uma lâmpada, né? Algo que pode iluminar a vida, a decisão de alguém. É Então, isso, é isso aí. que a gente abra mais a boca, né, Francilene? Por falta de não abrir Uhum. a boca, muitas pessoas estão morrendo. Verdade, E esse livro, como verdade. eu quero que as pessoas elas saibam ao menos quem elas são, para que elas não morram sem saberem quem são. Isso tem É acontecido isso todos aí. os dias, né? Então, em um dia especial como hoje, com uma live especial como a de hoje, num capítulo especial como o de hoje, eu quero dizer a todos vocês que foi muito especial poder compartilhar um pouco desse capítulo que abre o meu livro, né? Então, eu acredito que quando a gente entende o porquê de alguém, a gente entende melhor o como e o quê, né? E é Uhum. exatamente isso que esse primeiro capítulo traz. Minhas motivações, meus medos, minhas perguntas, mas também a esperança que me moveu até aqui. Então, Uhum. esse conteúdo, né, falou com você, já de novo, anota aí a nossa data, né, que provável será na primeira semana de novembro, né, com esse lançamento do livro Do Ser ao Fazer, clarificando o propósito a partir da sua identidade. E eu vou ficar, gente, muito, muito feliz em ter você participando, acompanhando e, claro, mergulhando nessa leitura. Então, eu quero agradecer a todos por estarem aqui e agradecer também a você, Francilene, por conduzir, né, com tanto carinho, né, e a gente, com certeza, vai se ver na próxima live. Né? Eu Vai acho que sim. a gente vai retornar e agora valendo, nem que a gente se encontre ali em um horário ou outro, mas a gente vai retornar, nem que seja agora para falar do livro, do lançamento, para a gente ser aqui transbordante. É isso aí, Deise. Pode contar comigo. Tá bom? Tudo de bom, foi um prazer, sempre um prazer. E a gente se encontra, sim, na próxima live e continuando, sim, a falar do livro, porque ele precisa alcançar muita gente, de verdade. Isso aí. Eu agradeço a todos. Agradeço a você também, Francilene, um bom final de dia aí, um dia especial, né? Muita saúde e tudo de bom para Obrigada. você. Muitas parcerias ainda, né? É isso E aí. a gente vai trocando informações. Um beijo grande, É isso aí. até a próxima live. Beijo. Até. Tchau. Tchau, tchau.